Entregue mais do que você promete. Capítulo 16 do livro Sacadas de um Empreendedor, do autor Érico Rocha. Se você gostar do conteúdo, já deixe o seu like e deixe o seu comentário do que você aprendeu com este capítulo. Começando. Todos nós já tivemos chefes que nos tornaram profissionais melhores do que éramos. Comigo não foi diferente. Sempre fui um cara que gostou de trabalhar. Dava o meu melhor e entregava aquilo que era pedido. Mas em 2002, quando trabalhava na Alemanha, eu convivi diariamente com um sujeito que mudou minha maneira de encarar as coisas. Era o Alencar, o meu chefe à época. Na verdade, o nome dele não era exatamente esse, mas era assim que os outros brasileiros prestadores de serviço do banco o chamavam, por sua postura que na época eu odiava. Ele acabou se tornando o meu principal mentor. Ele me ensinou uma filosofia de vida e eu era jovem o bastante para que suas orientações entrassem em minha mente e trouxessem resultados ao longo de toda a minha vida profissional. Em resumo, o Alencar me apresentou o conceito de over-delivery, que significa entregar mais do que esperam de você. Na prática, isso significava ir muito além daquilo que é esperado que você fizesse. Para o Alencar, entregar o que se esperava não era o suficiente. Minha performance era suficiente para os banqueiros que eu visitava, mas não para o Alencar. Foi assim que, dia após dia, fui aprendendo na prática o conceito de over-delivery. Mesmo sem entender ao certo o que era um conceito, já que o Alencar parecia ser tão somente um carrasco que sugava até a última gota de sangue dos funcionários. Para trabalhar dia a dia ao lado daquele homem, que por pior que ele aparentemente pudesse ser, era excepcional. Entregar o que se esperava não era uma opção. Ou seja, se eu prometesse X e entregasse X, era se portar como alguém ordinário dentro do mercado. E para ele, ser ordinário era uma grave ofensa. E tudo que ele queria era que saíssemos do lugar comum, daquilo que a maioria se contenta em fazer. Ele queria algo extraordinário. E o que significa ser extraordinário? O over-delivery transcende o que as pessoas esperam, pois é algo surpreendente que pode encantar seu cliente para sempre. Mesmo eu, que sobrevivi ao Alencar, demorei para entender isso, mas quando incorporei esse hábito, ele me tornou uma das minhas marcas registradas, da qual eu me orgulho e sempre tento transmitir ao meu público. É claro que não com a mesma intensidade daquele meu implacável chefe alemão, mas aplicando o mesmo conceito. Não ache que foi, não ache que foi fácil absorver esse conceito. Eu e o Alencar tivemos muitas brigas por causa disso. Acredite ou não, quando deixei a empresa, eu simplesmente não podia vê-lo pela frente, pois naquela época tinha um ódio declarado por ele. Olhando agora, com algum distanciamento, um dos motivos pelos quais eu talvez tenha me demitido tenha sido justamente aquela ultra exigência que fazia com que eu extraísse
o máximo de mim. Ele conseguia vislumbrar minhas potencialidades muito além do que eu mesmo era capaz de ver. No fundo, ele sabia que eu podia entregar mais, apenas fazia que eu mesmo esforçasse para ter a mesma performance. E assim, depois de virar as costas para ele e me ver livre daquelas amarras que eu acreditava à época terem ferido meu ego, fui trabalhar em Londres, no outro banco de investimentos, também como prestador de serviço. Eu ainda não havia chegado aos 30 anos, mas tinha percebido que provia um valor para aquele banco na mesma intensidade de muitos funcionários que possuíam muito mais experiência de mercado do que eu. No começo, achei curioso que aquilo estivesse acontecendo, só que aos poucos pude perceber claramente que, mesmo sem a pressão externa do Alencar, havia dentro de mim uma intensa provocação que me fazia entregar serviços acima da média dos outros profissionais. Tinha se transformado em força de hábito, sem que houvesse percebido. O conceito de over-delivery já estava incorporado ao meu DNA genético. Então aconteceu algo mágico. Lá estava eu, no mesmo patamar dos meus colegas de trabalho de 40 e 50 anos, cobrando quase o dobro do valor pelos meus serviços. E meus chefes estavam dispostos a pagar porque simplesmente sabiam que eu entregava resultados acima do que eles esperavam. Hoje eu diria que o over-delivery funciona como um músculo que você precisa exercitar. E essa é uma técnica a ser praticada em sua vida caso queira aumentar seus resultados e melhorar sua performance. O fato é que se eu aplico diariamente em meus negócios o conceito aprendido com o Alencar. No último Fórmula de Lançamento, eu mandei um livro para cada um dos mais de 2.000 pessoas que participaram do evento. Foi um esforço imenso de cada um dos meus colaboradores. Não havia estoque dessa quantidade de livros disponível no mercado. Portanto, reunimos e reuni-los e fazer com que chegassem até as pessoas ao mesmo tempo era um desafio maior ainda, porque as pessoas moram em diferentes lugares e devido à distância da residência de cada um dos participantes, tínhamos de enviar alguns livros antes que outros para que as pessoas tivessem essa experiência na mesma hora. Nossa meta era que todos recebessem um livro de modo simultâneo. Isso sem falar do esforço de adquirir e manusear 2.000 envelopes, buscar os livros, colocá-los manualmente nos envelopes e escrever uma carta para cada um dos participantes. Tudo isso foi realizado com uma equipe enxuta e que, sem dúvida, foi um feito extraordinário. Quando praticamos o extraordinário com nossos clientes, mostramos a eles o quanto nos importamos com eles e causamos nas pessoas a sensação de que são realmente especiais. Por isso, eu aconselho você a praticar over-delivery nos seus negócios. Pense em alguma coisa que você possa fazer para os seus clientes de forma diferente, inusitada, original. Imagine o que o seu cliente espera de você e surpreenda com algo que você simplesmente não espera. Por isso eu aconselho você a praticar over-delivery nos seus negócios. Pense em alguma coisa que você possa fazer para os seus clientes
de forma diferente, inusitada, original. Imagine o que seu cliente espera que você e surpreenda-o com algo que ele simplesmente não espera. Toda vez que compartilho informação com os meus clientes, procuro fazer isso entregando junto algo inovador. Sei que cada empreendedor que se inspira na minha trajetória quer mais do que simplesmente conhecimento. Ele quer algo mais. Se você achar difícil entender esta sacada de over-delivering, que pode ser um diferencial decisivo na entrega do seu produto, coloque-se no lugar do seu cliente. O que você esperaria de especial? O que faria seus olhos brilharem ou te daria aquela sensação que temos quando somos crianças e subitamente um mágico surge na festa e tira um presente da cartola? Provoque essa mágica e você nunca será esquecido. Enfim, então se você gostou da leitura deste livro, deixe nos comentários o que você aprendeu com este capítulo. E no próximo capítulo será: você é a média das pessoas com as quais tem maior contato. Capítulo 17 do livro Sacadas de Empreendedor, do autor Érico Rocha.